Romanos capítulo 11, verso 25. Perdão, verso 2. Romanos 11, verso 2 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o quê? Um remanescente, segundo a eleição da graça. Amém? Vamos orar? Quero convidar você à oração para entendermos melhor esse tema e vamos apresentar aqui. Feche seus olhos. Onde você estiver, deitado, sentado, em pé, convido você à oração. Senhor, queremos entender esse tema tão importante, Pai, para a tua igreja, a nossa identidade, a nossa origem e a nossa missão. Por favor, Pai, cuida do teu povo em todas as partes. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como você observou aqui, nós lemos Romanos 11, verso 2 a 5, e o texto nos fala o seguinte, que a Escritura fala de um tema que percorre toda a Bíblia, que é o tema do remanescente. O tema do remanescente. O que é o remanescente? Na Bíblia, o remanescente é uma parte do povo de Deus que permanece fiel a ele, sobretudo em tempos de crise e apostasia. Isso é o remanescente. É aquele resto, aquele povo que permanece fiel a Deus. E durante toda a Bíblia, sempre existiu um povo remanescente. Logo no início da Bíblia, você observa dois tipos de pessoas. Os filhos de Caim, que eram ímpios e encheram a terra de maldade, mas também nós vemos um remanescente, que era os descendentes de Sete. Você também observa um pouco mais a família de Noé, o remanescente na terra. Você depois observa, Romanos 11 falou aqui, Elias e mais 7.000 israelitas que não dobraram os joelhos a Baal. Então, em toda a Bíblia você enxerga o remanescente. E segundo Romanos 11, verso 5, que nós acabamos de ler aqui, na sua Bíblia, você leu também, é dito aqui que hoje também existe um remanescente. Talvez você seja um leitor da Bíblia um pouco cético e possa dizer assim, pastor, mas os dias de hoje, que está escrito em Romanos, é os dias de Paulo, e não os últimos dias que vivemos hoje, ok? Vamos então ler Mateus capítulo 17 agora, para tirar todas as dúvidas, para saber se o hoje que Paulo falou era os dias dele ou era os nossos dias. Esse texto precisa ser lido. Romanos 11, que acabamos de ler, tem que ser lido à luz de Mateus capítulo 17. Agora pega a sua Bíblia, você leu Romanos, agora nós vamos ler o livro de Mateus capítulo 17. E esse tema é extremamente importante para nós. Mateus capítulo 17, você vai agora para o verso 10, tá certo? Já abriu aí a sua Bíblia? Mateus capítulo 17, verso 10 agora. Bom, leito que você já encontrou aí. Vamos então para a Bíblia de novo. E diz assim, Mateus capítulo 17, verso 10. Mas os discípulos o interrogaram, perguntando, né? Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu aos seus discípulos, dizendo, de fato, Elias virá. Presta atenção no verbo aqui, está no futuro. Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Observa agora o verbo.
já veio, está o quê? No passado, já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. O verso 13 conclui dizendo assim: Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de quem? João Batista. Então, aquele texto de Romanos que você leu tem que ser lido à luz de Mateus 17. Esse texto diz o seguinte, que o Elias, né, havia uma profecia lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, que para o Messias vir, Elias deveria vir primeiro, para anunciar a vinda do Messias. Só que o Messias já tinha vindo, que era Jesus. Jesus era o Messias. E os escribas não acreditavam que Jesus era o Messias e indagavam, dizendo: Ah, mas ele não pode ser o Messias, porque o Elias ainda não veio. Só que Jesus deixou bem claro, deixou o seguinte: olha, Elias de fato virá, segundo a profecia, ele virá ainda. Mas eu quero dizer para vocês que o Messias, e perdão, que o Elias também já veio. Ele já veio, mas vocês não reconheceram. Quem era o Elias na época de Jesus? João Batista. Ele cumpriu o papel de Elias. João Batista era como se fosse o segundo Elias. Não que João Batista fosse uma reencarnação de Elias, isso não é bíblico. Mas João Batista cumpriu o papel de Elias. Quando você olha João Batista e quando você olha Elias, você vê muitas semelhanças, certo? Agora, quando nós olhamos ali esse texto, nós percebemos que não existe só João Batista cumprindo o papel de Elias. Jesus disse o seguinte: Elias já veio, mas também Elias virá. Então, o terceiro Elias, nós podemos dizer assim, o terceiro Elias, o primeiro, o Elias original, que enfrentou Acabe e Jezabel, remanescente. O segundo Elias, João Batista, que também já veio e não reconheceram, também remanescente. E o terceiro Elias, que nós chamamos também de Elias escatológico, o Elias do tempo do fim, que fará uma obra semelhante ao do Elias original, fará uma obra semelhante ao de João Batista, será um reparador de brechas. Você já ouviu essa expressão? Se você é adventista, você já ouviu essa expressão. O povo adventista é um povo que reparador de brechas. O texto diz aqui que o Elias virá e vai restaurar todas as coisas. A função do Elias, de João Batista, qual foi? Preparar o caminho de Jesus. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. O terceiro Elias, o Elias do tempo do fim, o remanescente, vai preparar o caminho também para o Messias. Mas agora será a segunda vinda de Jesus. Olha a importância disso. O povo remanescente, que Paulo disse, hoje existe um remanescente, se refere aos nossos dias. Hoje, qual o papel do remanescente? Preparar o povo, a terra, a humanidade para a segunda vinda de Jesus. E como faremos isso, então? Agora eu quero, já chegando ao final da nossa reflexão, eu quero convidar você a abrir a Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 10. Olha como o tema é vasto. Começamos do Gênesis, fomos para o livro de Mateus e vamos encerrar aqui no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Abra a sua Bíblia agora. O Apocalipse, capítulo 10, é o capítulo, um dos mais importantes para a igreja adventista. Nós cremos que no Apocalipse 10 está a nossa certidão de nascimento. A certidão de nascimento dessa igreja não surgiu numa briga de pastores, não surgiu em uma confusão ou algum movimento dissidente, mas a igreja adventista surgiu na profecia bíblica. E onde está isso, então? Onde surge o último remanescente? Esse Elias profético. Apocalipse 10. Você vai ler agora comigo o verso 10. Apocalipse 10, o verso 10 diz assim: Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo.
Com certeza você já ouviu falar dessa profecia. E nós acreditamos que essa profecia se cumpriu no dia 22 de outubro de 1844. Essa profecia aqui, o livrinho. Aí você vai perguntar, que livrinho é esse que João, o apóstolo, comeu? O livrinho, quando você lê o capítulo 10 e você compara com Daniel 12, você percebe que há uma conexão forte entre esses dois capítulos. Daniel 12 fala de um ser poderoso que tinha o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Apocalipse 10 fala do mesmo personagem. Ele se veste de maneira muito parecida. A voz deles é poderosa como a voz de muitas águas. E ambos os seres, em Daniel 12 e Apocalipse 10, têm na mão um livro. A diferença desse capítulo é que o ser lá de Daniel 12, o livrinho está fechado. E Daniel 12 diz: olha, esse livrinho é o livro das profecias. O livro de Daniel. O livro de Daniel estava selado e só seria entendido no tempo do fim. Daniel 12 diz isso. Em Apocalipse 10, o mesmo livro, porque é o mesmo ser segurando o livro, só que o livro agora não está fechado. O livro de Apocalipse 10 está agora o quê? Aberto. Se o livrinho aqui é o livro de Daniel e agora o livro está aberto, isso significa que Apocalipse 10 está falando do tempo do fim, o nosso tempo. E no tempo do fim é que surge, então, o último remanescente. O movimento que surgiu em 22 de outubro de 1844 pelo pregador metodista Guilherme Miller, ele era da igreja metodista, porém, ele começou a pregar as profecias de Daniel, ele começou a entender o livro de Daniel, assim como a profecia dizia. E ele entendeu que naquela data Jesus voltaria. A data estava correta, mas o evento não era a volta de Jesus. Era Cristo passando do santo para o santíssimo, o início do juízo investigativo. Era ali que começava então a profecia a se cumprir, quando dizia: tomei o livrinho, devorei. Ou seja, Guilherme Miller assimilou aquela mensagem. O povo que era conhecido naquela época como o povo do advento, porque pregava a volta de Jesus, assimilou aquela mensagem. A mensagem era doce como mel, mas quando Jesus não voltou naquela data, a decepção foi tão grande que era como se fosse amargo ao estômago. Só que a profecia não terminou aí. Quando você vai a Apocalipse 10 e você lê o último verso, o verso 11, vai dizer assim: ainda me disseram, é necessário que ainda faça o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso aqui é maravilhoso. Aqui está a certidão de nascimento dessa igreja. Ainda após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, a ordem de Deus é: continue profetizando a povos, nações, línguas e reis. Duas coisas importantes desse movimento. O movimento adventista tem que ser um movimento mundial, o remanescente tem que ser um movimento mundial. O movimento do remanescente nos últimos dias tem que profetizar, e isso não é só pregar, não é qualquer pregação, é uma mensagem profética, e isso você enxerga em Apocalipse 12, e agora eu quero convidar você a ler só mais dois versos para encerrar essa reflexão. Apocalipse 12, verso 17, e diz assim: irou-se o dragão, que na Bíblia descreve como Satanás, irou-se o dragão contra a mulher, que na profecia simboliza a igreja pura de Deus, a igreja apostólica. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17 fala do remanescente, o descendente da mulher, ou seja, a igreja pura, a igreja apostólica, através dos séculos, foi se misturando com o paganismo, foi deixando de guardar o sábado bíblico e passou a guardar o domingo. Começou a crer, então, na imortalidade da alma, começou a deixar o primeiro amor, as doutrinas principais,
a se infectar, como Apocalipse 12 fala, né? A doutrina de Balaão, começou a se infectar com Jezabel, como o povo de Israel também fez isso, né? Quando Jezabel trouxe a idolatria de Baal no meio do seu povo, e o povo cristão, ao longo das eras, foi se misturando com o paganismo. Mas lembra do que nós falamos no início, sempre há um remanescente. E qual é o remanescente desses últimos dias? Quando você lê Apocalipse 12, 7, lá diz que é um povo que guarda os mandamentos, e é por isso que enfatizamos tanto a guarda do sábado, que tem sido esquecido no mundo cristão hoje, e é uma característica do remanescente. E a última coisa está lá em Apocalipse 19, e diz aqui o verso 10, que diz assim: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia. Deixa eu falar agora para você que está em casa assistindo essa live. Quem é o povo remanescente hoje? O povo remanescente hoje tem pelo menos três características. A primeira, Apocalipse 11, verso 11 diz: tem que pregar todo povo, nação, língua e rei. O povo remanescente tem que ser um povo mundial. Não pode ser um grupo de pessoas numa cidadezinha e disser: eu tenho uma nova luz, eu sou o remanescente. Não pode. Numa cidadezinha só. O remanescente ele é mundial, ele está em todo mundo. Ele deveria estar em todo mundo. Segunda coisa do remanescente, ele tem que guardar o quê? Todos os mandamentos. Isso inclui o sábado bíblico. Terceira característica, tem que ter profeta verdadeiro em seu meio. Porque diz lá, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E Apocalipse 11, 11 diz, é necessário que ainda faça o quê? Profetizes. Quando eu olho essas três características, eu só enxergo uma igreja hoje que cumpre o papel fiel do remanescente. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Se você crê nisso, coloca aí. Eu creio. Eu creio que eu sou o remanescente. Coloca aí no chat. Eu creio, amém? Isso é maravilhoso. Nós somos um povo diferente. Nós não somos melhores do que nenhuma igreja, do que ninguém. Haverá adventistas que vão se salvar e haverá adventistas que vão se perder. Haverá evangélicos que vão se salvar e evangélicos que vão se perder. Católicos que vão se salvar e católicos que vão se perder. A diferença está na nossa identidade. Nós somos um povo diferente. Nós temos crenças diferentes. É por isso que nós somos chamados de seita. Mas isso não nos desmerece. E quando alguém diz, você é seita, a tua igreja é seita, eu digo sim, aceita a Bíblia, aceita o profeta verdadeiro, aceita os mandamentos, aceita o sábado. Nós aceitamos a Bíblia. Nós não somos seita no sentido de que somos estranhos. Nós somos seita no sentido de que somos diferentes, e somos de fato diferentes. Diferentes do mundo, diferentes das demais igrejas, porque nós temos um papel de Elias, restaurar as verdades esquecidas, pisadas por Satanás. Daniel 7 fala isso também. Então, parabéns. Você faz parte de um povo remanescente. Mas isso requer de você um papel crucial. O remanescente sempre é perseguido. Elias foi perseguido por Acabe. João Batista foi perseguido pela mulher de Herodes. E o povo do advento será perseguido também nos últimos dias. Mas a certeza que nós temos é que Deus vai cuidar do seu povo nos últimos dias. Deus vai cuidar do seu povo. Nós temos um papel profético. Nunca se esqueça disso. Eu quero terminar dizendo que um dia desse, em visitas aqui no meu distrito, encontrei uma situação que eu achei peculiar, né? Uma família batizada já na igreja e que não cria no espírito de profecia, né? Isso tem sido até relativamente comum. Não vou dizer que isso é normal, porque não é normal, mas isso tem sido corriqueiro, né? Visitar famílias que não creem no espírito de profecia, já sendo adventistas, né? Fico perguntando então, qual é a característica do remanescente? Não é crer que é um profeta verdadeiro em seu meio?
Se nós não cremos no dom de profecia manifesto em Ellen G. White, esquece, nós não somos igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem que ter profeta verdadeiro. Ainda que você admire o espírito de profecia, ainda que você admire Ellen White, diga uma mulher com sabedoria, mas ela não é só uma mulher com sabedoria. Ou ela é profeta, ou ela é charlatão. E se ela é charlatão, essa igreja também é uma igreja de charlatões. Ou ela é profeta, ou ela não é. Ou essa igreja é remanescente, ou ela diz que ela diz quem é ou não é. Estude, veja por você mesmo. Faça o teste do profeta. Reconheça. E você verá que essa igreja é a igreja remanescente. Que Deus abençoe você. Você faça parte de fato desse povo. Que você pregue essa mensagem, o evangelho eterno que nós temos de pregar nesses últimos dias. E eu encerro lendo o Grande Conflito de Ellen G. White, que diz assim: o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus filhos. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça, deles também cuidará. No tempo da fome, serão alimentados. Enquanto os ímpios estarão a morrer de fome e pragas, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhe as necessidades. A promessa é esta: o seu pão lhe será dado e as águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. A sua língua seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. O Grande Conflito, página 629. Que essa seja a sua e a minha esperança. Deus está cuidando do seu povo nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Vamos orar? Feche os olhos. Vamos orar então. Senhor Deus, nós vimos aqui o papel profético importante que essa igreja tem. Nós não somos um povo qualquer nessa terra, somos um povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, chamado para pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa origem não está em um movimento humano, mas está em um movimento divino, um movimento remanescente que existe hoje, que inicia ali no Apocalipse 10, a nossa origem. No Apocalipse 2, nós vemos a nossa identidade. No Apocalipse 14, nós vemos a nossa mensagem. E no Apocalipse 21, nós vemos o nosso destino, o novo céu e a nova terra. Ó Senhor, cuida desse teu povo, o povo adventista, o povo restaurador de brechas, que veio para restaurar todas as verdades. Cuida, Pai, para que sejamos esse povo todos os dias. Perdoa nossos pecados. Nos dá um abençoado dia, em nome de Jesus. Amém.